Boa noite. Na semana em que os ministros do Supremo Tribunal Federal passam a decidir se condenam ou absolvem os réus do processo do Mensalão, É Notícia reapresenta hoje e amanhã duas entrevistas com José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula e acusado dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Dirceu, que nega as acusações, tem se mantido calado durante o julgamento por orientação dos seus advogados. Nessa entrevista, Dirceu fala da militância contra a ditadura militar de 1964 e responde em detalhes às acusações feitas por Roberto Jefferson, o denunciante do Mensalão. Levada ao ar em abril de 2009, a entrevista continua atual e funciona como uma espécie de sustentação oral do próprio Dirceu. Veja agora. Ministro, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para participar do programa. Boa noite, eu que agradeço. Nós vimos aí que o senhor nasceu em Passa Quatro, é um mineiro que fez carreira política em São Paulo. O senhor foi para São Paulo aos 15 anos de idade para estudar e trabalhar. O senhor trabalhou e estudou onde, ministro? Eu estudei no Colégio Paulistano, na Rua Taguá, que era da família Pasquale, e trabalhei no escritório político e também imobiliário do ex-prefeito de Bauru, o deputado Avalone Júnior. Trabalhei com office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, contabilidade, um pouco de tudo. E depois fui para uma empresa brasileira de estruturas metálicas, já na área de assessoria jurídica, porque eu já estava prestando vestibular para Direito e depois já como estudante de Direito. Trabalhei praticamente até um ano antes de ser preso, já quando eu tinha ordem de prisão por causa do movimento estudantil. O que o levou a entrar no movimento estudantil? Eu já tinha uma militância política no colégio, no curso científico na Rua Taguá, como secundarista, vamos dizer, mas não ativa. Quando eu cheguei na faculdade, a ditadura, a proibição de funcionamento do centro acadêmico, as restrições que aumentavam no país a liberdade e a democracia, já os partidos estavam extintos, a eleição indireta já era uma realidade, nós não tínhamos eleição para presidente da República, governador, prefeito de capital, e também a repressão ao direito dos estudantes se organizar, se manifestar. A primeira participação minha foi mais em cineclube, que estava proibido, mais em atividade assim, de comportamento, né? Eu reclamava muito do autoritarismo, da separação de homem e mulher, de jovens na sala de aula, reclamava da falta de liberdade. Depois eu participei do plebiscito que foi feito pela UNE contra a lei que proibiu a existência da UNE e colocou o movimento estudantil na ilegalidade. Foi em 66, foi a primeira participação que eu tive no movimento estudantil. O seu começo na clandestinidade já era um começo numa organização que defendia a guerrilha armada? Como que foi isso? Não, eu não participei de organização armada até ser preso e ser trocado pelo embaixador americano. Eu fui da dissidência, fui do PCB, coisa que eu me orgulho, depois fui da dissidência do PCB, a dissidência estudantil, a famosa DI, certo? E os meus companheiros foram para a ELN, para a VPR, mas eu já estava preso nesse momento. Vamos lembrar que eu fui preso em outubro de 68, quando as organizações começaram a se consolidar, a ELN e a VPR. Então eu participei, na verdade, de organização que defendia a luta armada, que era a DI, tanto é que a maioria dos seus membros foi para a luta armada. DI significa o quê? Dissidência de São Paulo, né? Que era DISP. Tinha do Rio, que deu origem ao MR8, a de Pernambuco, que foi para o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário do Mário Alves, do João Teles, né? A do Rio Grande do Sul, que deu origem a outras correntes, a de Minas Gerais. Cada DI acabou indo para uma organização política. A de São Paulo dividiu-se entre a ELN e a VPR, mas eu só fui me filiar ao Molipo, que era uma dissidência da ELN, em Cuba, e voltei para o Brasil em 71, 72, e depois em 74, 75, já como militante do Molipo. Antes de ser preso, o senhor tinha fama de namorador, boa pinta. Diz que a repressão uma vez infiltrou uma moça para namorar com o senhor e tentar prendê-lo. Como é que foi essa história? Isso aconteceu mesmo ou não? Essa famosa história da maçã dourada, né? Que o nome foi colocado pela AP, que é a Ação Popular, que era uma organização rival nossa, que nós tínhamos divergências. Inclusive fez até uma música para me ironizar. Não, na verdade, eu comecei a namorar Como é que era a música? Você lembra da música? Não lembro da música. Eu comecei a namorar realmente ela e me dei conta, num dos encontros, que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tinha uma arma, nesse momento já havia muito atentado contra as faculdades que estavam ocupadas, o CCC, o Comando de Caça Comunista, a direita
fazia atentados contra líderes estudantis, invadia assembleias, impedia eleições estudantis pela força. Eu andava armado. Eu tirei o revólver, pus em cima da cabeceira e ela manipulou o revólver. Aquilo me chamou a atenção. Como é que uma jovem estudante manipula um revólver? E nós fomos à casa dela enquanto ela estava comigo. Tiramos a chave da bolsa dela e fomos à casa dela e lá descobrimos que ela era uma agente do DOPS, né, infiltrado no movimento estudantil. Aí a retivemos, fizemos uma série de interrogatórios com ela e a devolvemos para sua família, aliás, numa coletiva que foi importante, porque nós denunciamos como o DOPS vinha infiltrando, recrutando jovens estudantes e infiltrando o movimento estudantil. Essa história que eu era namoradeiro, isso aí, um pouco é mito, porque eu não tinha muito tempo para namorar no movimento estudantil, não, e que eu já estava vivendo semi-clandestino, né? Tem um pouco de mito nisso, porque, na verdade, foi se criando em torno de mim. Só cultiva um pouco esse mito ali também? É uma fama que nunca é bom desmentir, né? Na verdade, dizem. Na verdade, criou-se também um mito que eu era... Na verdade, o tipo de jovem que eu era naquele momento, rebelde, cabelo comprido, como eu me vestia, era contra toda... O movimento estudantil de 68, além de ser um movimento de luta contra a ditadura, foi uma revolução cultural e também de comportamento. Então, realmente, nós quebramos vários tabus e mudamos os hábitos, inclusive de vestir. E eu realmente quando eu comecei em São Paulo em 61, 62, sem política ainda, eu já era um jovem completamente diferente nas ruas, no trabalho e tudo, pelo modo que eu me vestia, o cabelo que eu usava, o modo que eu me comportava, porque vamos lembrar que essa geração é a primeira que sai de casa, vai trabalhar, morar sozinho e, portanto, tem independência. E é a geração do mundo também, o mundo estava mudando, né? Não era só o Brasil que estava mudando. Há Os uma anos revolução. 60 estavam bombando, na verdade, já são os Muito Beatles, legal. já a Guerra do Vietnã, Isso. já é o Che Guevara, já a Revolução na França, já são as grandes mudanças que estão acontecendo na década de 60 no mundo. O senhor foi preso no Congresso de Ibiúna. Não foi um erro as organizações terem se reunido naquele congresso? E isso não facilitou depois para a ditadura o mapeamento dos líderes, dos dirigentes da ditadura? Veja bem, nós tínhamos feito 2 congressos clandestinos. Pouca gente sabe disso. Em Belo Horizonte e em Valinhos. Aliás, aonde eu moro hoje, em Vinhedo, eu passo todo dia na frente do convento onde foi feito. O terceiro não era de 150, 250 delegados, era de 800. E o local era totalmente inapropriado. Eu diria que o local foi escolhido errado e o número de delegados. Fazer congresso clandestino, nós já tínhamos feito os 2. Evidentemente, se você prende um congresso, você ficha todos os líderes e todos os delegados, mais que os líderes, né? A direção do movimento estudantil, isso teve consequências depois da repressão. Não que a repressão não soubesse quem eram os presidentes, porque tudo isso era legal. Os centros acadêmicos eram legais, tinham atas em cartório, os diretórios acadêmicos eram legais, né? A repressão tinha essas informações. O que ela construiu depois foi a identidade do líder com as organizações que ele participava. Mas isso não foi por causa do Congresso da ONU, isso foi depois na tortura, foi depois na busca de informações, geralmente pela tortura. Quando o senhor foi preso, o senhor chegou a ser torturado? Não, nós não fomos torturados, ficamos aqui na Praia Grande, no Forte Itaipu, depois no 2º BC, depois na delegacia em São Paulo. Quando eu cheguei em Quitaúna, sim, o tratamento mudou completamente, mas logo depois houve o sequestro. Em Itaúna, o senhor foi torturado? Não fomos torturados, mas o tratamento já era para você ter uma pneumonia, para você ter uma tuberculose, porque as condições da prisão, da comida, tudo é para, evidentemente, para te adoecer. Pra adoecer. Mas, pelo contrário, eles nos usaram como garoto propaganda de uma política mentirosa, que não havia tortura, maus tratos nas prisões brasileiras, quando era o contrário, né? A tortura já estava institucionalizada, inclusive o assassinato político com o desaparecimento dos corpos. Por que você acha que o senhor não foi torturado? Por causa disso. Primeiro, que era uma prisão pública nossa. Nós fomos presos publicamente, né, no Congresso de Ibiúna. Segundo, porque nós éramos conhecidos do país. E terceiro, que eles optaram por nos usar assim, falavam, como tem tortura no Brasil? Olha aqui o Vladimir Palmeira, o Luiz Travasso, o Ribas, o José Dirceu, né? Ainda naquela época o Franklin Martins, o Walter Cover, o Marlaíno, mostravam nós como exemplo que nós estávamos sendo bem tratados no Forte Itaipu. Na verdade, a tortura já estava institucionalizada no país como política de governo. Quando o senhor saiu da prisão, foi para Cuba. Conviveu de perto com o Fidel? Como é que foi esse período? Não convivi de perto, estive com o presidente Fidel Castro naquele momento, quando ele nos recebeu, depois em algumas atividades da OCLAI, que era a Organização Latino-Americana de Estudantes.
depois algumas atividades do governo, do país, em atos públicos, tudo, mas não tinha uma convivência com ele. Eu me lembro em 2003, quando eu acompanhei uma viagem do senhor e do presidente Lula a Cuba, que o Fidel o chamou de Daniel e o tratou com carinho. Me pareceu ali que havia uma certa... Isso se construiu depois. Não, eu sempre tive uma relação muito próxima com a direção do partido do governo em Cuba. Eu vivi em Cuba 4 anos, de 69 a 75, né? Portanto, eu tinha uma relação próxima. Depois dos anos 90, eu tive uma relação mais próxima com o comandante Fidel Castro, com vários dirigentes da Revolução Cubana, e tenho uma relação afetiva muito forte com Cuba e relação também política muito forte. E Daniel, por quê? Porque meu nome, num determinado momento em Cuba, o instrutor que se chamava Daniel, não sabia, evidentemente, ele não usava esse nome, ele me deu o nome de Daniel por ele, mas eu só fiquei sabendo na década de 90 que ele chamava Daniel. Quando você fez treinamento de guerrilha. Eu fiz treinamento de você guerrilha. Você sabia manusear uma arma e tudo. Esse treinamento ensinava o que mais? Treinamento básico, como se faz em todas as Forças Armadas, com uma especialização em guerrilha. Mas é um treinamento básico que qualquer soldado ou um oficial, vamos dizer assim, de fuzileiros navais no Brasil passa, quase chegando a um treinamento de tropa especial. Então, depois tem um treinamento de clandestinidade, você pode optar por treinamento de várias outras modalidades, aí é uma opção que cada um faz. Eu voltei para o Brasil em 70, 71, fiquei aqui, não consegui ficar, fui para Cuba, depois voltei definitivamente em 74. Eu me dediquei muito ao treinamento de viver na clandestinidade, porque eu não queria viver fora do Brasil. Quando o senhor voltou em 71, 72, o senhor já voltou... Já tinha feito aquela cirurgia plástica em Cuba? Já. Eu fiz a cirurgia plástica antes de voltar em 71. Foi ideia do senhor? Quem que teve aquela ideia? Não era uma necessidade. O João Leonardo da Silva Rocha e eu, que estávamos voltando para o Brasil, chegamos à conclusão e havia uma orientação do disfarce o mais seguro possível. E no meu caso, o disfarce mais seguro era uma cirurgia plástica que mudasse meu rosto. O que o senhor mudou no rosto? Mudei o nariz, mudei a parte dos olhos e mudei essa parte aqui. E eu passei a usar um bigode, o nariz ficou completamente adunco e essa parte toda minha aqui mudou. Eu tirei essa cirurgia em 79. Aliás, ela vive... Onde o senhor tirou? Voltou a Cuba? Cuba? Cuba. Quando eu saio do Brasil, eu estava clandestino aqui em 79, eu vou ao Peru, troco de passaporte, aí vou para Cuba. Em Cuba eu tiro a cirurgia e volto dia 19 de dezembro, 18 de dezembro para o Peru e venho para o Brasil como se eu nunca tivesse ficado no Brasil. Eu só relatei isso em 86, que eu tinha vivido no Paraná aqueles 5 anos e que eu tinha estado aqui em 71, 72. Pois é, esse ponto de 71, 72 é um ponto muito pouco conhecido da sua biografia. E vai continuar. Por quê? Porque é um momento que nós enfrentávamos a ditadura com armas na mão, né? E ainda não é hora nem momento de relatar isso. Talvez quando eu fizer 80 anos, que eu espero estar vivo, né, eu vou escrever um pouco sobre essa minha parte da minha vida no Molipo, vamos dizer assim. Ainda então, com bons informantes, eu fiz uma matéria na Folha, com excelentes informantes, dizendo que o senhor participou de ações de guerrilha, ações armadas nesse período em 71, 72. O senhor participou, ministro, de alguma ação que teve tiro, teve morte? Não, eu participei, mas por causa de um cerco com tentativas de nos assassinar, da repressão. Não que eu tenha participado de uma ação. Até porque... Você se defendeu, foram cercados. Exatamente. Como eu era muito conhecido, não era mesmo com a plástica, não era adequado que eu participasse de ações armadas ou que eu tivesse uma vida política que corresse risco de eu ser identificado. E, aliás, eu fui tirado do Brasil por isso, porque o custo para me manter aqui era muito alto. E também para me preservar, porque a situação estava muito grave. Foi uma decisão da direção do Molipo. Agora, como é que foi isso? Vocês estavam onde? Chegou? São Paulo. Estava em São Paulo. Eu voltei, entrei no Brasil por Manaus, passei por várias capitais tentando apagar qualquer tipo de perseguição do Nordeste, como São Luís principalmente, e fui para Recife, lá eu fiz um ponto, como se chamava, fui para o interior de Pernambuco, fiquei uns dias, depois eu voltei várias vezes para a região de Caruaru, Campina Grande, Patos, Cajazeiras. Aliás, eu quero fazer uma viagem para filmar, entrevistar pessoas, voltar a essa região. Depois eu vim para São Paulo e fiquei morando em São Paulo. Fiz ponto em São Vicente, morei numa pensão um pouco ali em São Vicente Santos. Depois eu vim para São Paulo, morei na Rua Cavaleiro, se não me engano, no Brás, que era uma coisa, hoje em dia, impensável que eu fiz isso. Andava armado,
certo? Em São Paulo, em 71, 72, você imagina, participando de uma organização armada clandestina. No Brás. No Brás. E aí que chegou, quantas pessoas da ditadura, quantos soldados, como é que foi? Não foi lá que houve o cerco. O cerco foi na rua, que nós estávamos de carro Na rua. E fomos cercados. Era um cerco e conseguimos escapar. Não teve... Deu tiro? Houve troca de tiro? Troca de tiro, tudo escapamos, não houve nada. Alguém morreu? Não, nada. Do lado de lá? Não Do lado nada. do senhor? Não houve nada, foi só um incidente. O senhor nunca matou ninguém numa operação? Não. Já atirou em alguém? Assim, nessa operação, sim. Acertou? Essa parte, vamos falar daqui uns 10 anos. Né? É quase uma confirmação, né, ministro? Mas, enfim. Na segunda volta ao Brasil, o senhor fica em 74, em Cruzeiro do Oeste. Casou e teve um filho. E o senhor não militou nessa época, o senhor foi um comerciante, não é isso? Por que essa decisão? Ficou mais quieto mesmo? Foi o quê? Não, primeiro porque não tinha, né? Havia inatividade política, havia as organizações armadas, político-militares haviam desaparecido e estavam totalmente inativas. Segundo, porque eu queria viver no Brasil. Eu aproveitei para estudar e conhecer o país. Foi a melhor coisa que eu fiz voltar para o Brasil. Eu tive uma alfaiataria, uma fábrica de confecções, uma loja, me casei com a Clara, nós tivemos Zeca. E durante esse tempo eu me dediquei a viajar pelo Brasil e conhecer o país e estudar e ler, que eu fazia com muita discrição, porque podia chamar atenção na cidade, certo? Não foi fácil eu me adaptar e me consolidar ali na região, na cidade. Felizmente eu tive apoio de alguns companheiros que viviam lá e tive muita solidariedade, muito apoio, que eu tenho até hoje, lá na região. Né? Foi muito difícil guardar segredo, não contar para sua companheira que era o Zé Dirceu, para protegê-la, para proteger a família? Foi muito a solidão dessa clandestinidade, como é que foi, ministro? Foi muito dura? Bem, a solidão da clandestinidade é indescritível, né? Porque eu, em determinados momentos, recebia notícia de mortes, né? Totalmente sozinho. Depois o medo também, porque o risco era total. Eu estava com documentos falsos, andava armado, certo? Procurava ter uma vida normal, né? Mas o risco era muito grande. Se pego ali, a chance de morrer era muito grande, né? É indescritível a dor, né? De você viver numa solidão como eu vivi aqueles anos, mas ao mesmo tempo a satisfação de estar no Brasil, porque... Teve uma família, teve Tive uma família, uma fase... tenho ainda, até hoje, né? Tenho uma família com a Clara, com o Zeca, com a minha neta Camila, certo? Até hoje. E tenho amigos lá na região. Ela Agora gosta mesmo, do senhor até hoje, diz que tem uma boa relação com o senhor, né? excelente relação, mais do que eu mereço. E até agora mesmo, algum mês atrás, eu recebi a visita de 2 companheiros e amigos que passaram o final de semana em Vinhedo comigo. Fizemos um churrasco, tomamos muita cachaça, cerveja, lembramos dos bons tempos de Umuarama, de Cruzeiro do Oeste e do Paraná. Eu fiquei muito feliz de receber a visita deles. Ministro, como que o senhor responde à crítica de que o golpe de 64 teve o objetivo de evitar um outro golpe comunista? Essa crítica me parece simplista, mas a gente vê muito na imprensa essa crítica dizendo, olha, na verdade o que os militares fizeram foi evitar um golpe comunista. É só ver a história brasileira, né? A Escola Superior de Guerra, o núcleo duro, liberal, pró-americano, conservador, muito ligado ao UDN, que é o Partido Político da Direita Conservadora Brasileira, e a certos grupos econômicos vinham tentando dar golpe. Né? Quando o Getúlio se elegeu, levantaram a tese da maioria absoluta. Quando o Juscelino foi candidato, queria impedir a candidatura dele, depois tentaram impedir sua posse, deram 2 golpes. Entendeu? Vamos lembrar que eles tentaram, o Lott teve que fazer um contragolpe, não? Depois tentaram impedir a posse de Jean como presidente. Na verdade, os golpistas só conseguiram sucesso em 64, mas eles vinham tentando desde 50. Isso faz parte da história do Brasil. A tentativa de dar um golpe à direita, que nunca ganhou uma eleição no Brasil, a não ser quando escolheu o Jânio Quadros, que era o Collor daquela época, né? No fundo era isso. Porque o Dutra se elegeu, em parte, porque o Getúlio tinha interesse. Né? Na eleição dele, entendeu? E foi o que foi o governo do Dutra. Então, o país, na verdade, sabe, isso é verdade, a verdade histórica é essa. Não tem nada a ver com a possibilidade de comunização do Brasil, até porque o governo João Goulart era um governo fraco, era um governo de fraca maioria no Congresso. Havia uma grande mobilização social, popular, política no Brasil e grande chance de ter uma vitória eleitoral o próximo presidente e voltar a ser o Juscelino. Essa era a realidade. E o país continuar num caminho e fazer reformas que não fez, reforma política, tributária, agrária, e o país fazer um novo ciclo de industrialização com fortalecimento, inclusive, do capital nacional. E havia, na verdade, uma disputa
de submeter todos os países à órbita e à política dos Estados Unidos, porque depois do golpe de 64, o Brasil rompeu relações com Cuba, apoiou a invasão da República Dominicana. Só com Geisel é que o Brasil muda a política em relação aos Estados Unidos. Vamos lembrar da frase do Juracy Magalhães: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Com isso, eu não estou negando, evidentemente, o que aconteceu no Brasil de 64 a 85, porque nenhum governo fica 20 anos sem fazer realizações, obras de infraestrutura, de industrializar o país, até porque nós trabalhamos muito, acumulamos muito, nos endividamos muito. Quer dizer, o Brasil mudou completamente o que era o Brasil de 64 a 85, mas o custo social e o custo político, certo, não valeu a pena. É evidente que se nós tivéssemos democracia, o Brasil seria outro em 85, não o Brasil que nós encontramos quando a ditadura acabou. Ministro, só me dê licença um minutinho. E a notícia volta já já com o José Dirceu.